noite a todos, que todos sejam bem-vindos. Vamos primeiramente aos recados. O celular, né? Vamos deixá-lo ou desligado ou na vibração, né? Para que durante a palestra não possa incomodar. A casa está promovendo um estudo do livro Tramas do Destino, que é editado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e pela psicografia de Divaldo Franco. A ideia é que todos nós possamos ler esse livro, e isso até o dia 29 de agosto, está sendo colocado ali na mesa, capítulos 1, 2, 3, 4, né? E todos lendo, depois nós vamos reunir no dia 30 de agosto, às 2h30 da tarde, para tentar desenvolver a ideia, dar as suas opiniões, enfim, é muito interessante. Acho que é isso. Informando que a biblioteca ainda não está disponível, que ela está passando por uma reforma, né? E assim que concluir essa reforma, voltará à normalidade. A psicografia de hoje. Hoje é dia 26? Não, ela inverteu. Ela inverteu eu tinha colocado, então fiquei doido agora. Então vamos lá, a psicografia é reencarnação. Estamos aqui de passagem. A vida terrena é apenas um sopro na eternidade. Mas ainda aqui, nossa pouca envergadura espiritual dissipa nossa finalidade maior, o progresso da alma. Não é simples não se envolver em tramas enredadas na matéria, acobertando a nossa consciência universal. Fechamos os olhos espirituais e abrimos os olhos materiais, deixando para trás as verdadeiras necessidades do espírito. A vida material torna-se um vasto convite às vicissitudes, olvidando a responsabilidade perante nosso crescimento espiritual. Ficamos à mercê do orgulho e do egoísmo e nos enredam nos erros, disfarçados de facilidades e prazeres. A vida espiritual palpita por toda parte, porém, estreitado o alcance de nossa visão, não enxergamos além do horizonte limitado pela reencarnação. O mérito está em avançar, em lutar e progredir, e não cair nas armadilhas da ilusão e do imediatismo. Se os sentidos humanos estão temporariamente limitados, os sentidos espirituais continuam em conexão incessante com o mundo espiritual, o qual permanentemente ainda fazemos parte pela nossa natureza etérea. A consciência é detentora de todo o aprendizado e cabedal necessários ao sucesso reencarnatório. Ignorar sua voz interior é ignorar a voz de Deus. Ainda que no traje físico, ainda que bloqueados parcialmente de toda a realidade espiritual que nos conjuga e nos cerca, não ignoramos a vinda do Mestre Jesus, que em corpo de carne e osso veio aqui nos visitar, trazendo toda a verdade como representante dileto do Pai. Essa mensagem foi nos trazida no dia 3 de maio deste ano de 2025.
Então vamos agradecer a mais uma oportunidade de tantas e tantas que já tivemos e outras tantas que vamos ter, em busca da nossa consciência, em busca das nossas responsabilidades que já tomamos há muito tempo. E estamos aqui para cumprir um pouco mais de todas as nossas dívidas, de tudo aquilo que fizemos erroneamente. Por isso te pedimos, Mestre Jesus, que nos abençoe e que nos ajude a combater as nossas falhas, as nossas desavenças, o nosso orgulho, vaidade e tantas outras coisas. Obrigado, Jesus, e que assim seja, com a tua graça. Hoje a palestra fica com o nosso irmão Felipe e vamos aproveitar o máximo do que ele vai nos dizer. Não carece não, porque eu fico assim, o microfone fica lá. Dá na mesma. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma noite de Evangelho. E o tema proposto da casa para hoje é falarmos sobre a necessidade da encarnação. E vindo para cá, eu estava aqui matutando cá com os meus botões. A palavra encarnação, ela vem no aumentativo, como evolução, redenção, obrigação. Isso é, cada um ao seu molde. E quando a gente fala de encarnação, eu acho que o que cabe melhor é falar de evolução. A evolução em si mesmo, que tanto é batido em várias religiões, e hoje nós, sobre a maneira do Espiritismo, falamos da tal reforma íntima, falamos sobre nós trabalharmos o que nós temos, e talvez somente a encarnação que desperte, somente a encarnação que frutifique dentro de nós aquilo que realmente temos. Se é bom, se é ruim. Eu acho que vai de cada um. Na verdade, bom e ruim é meio que a carne, né? Como é que eu posso dizer? É meio que o nosso pensamento de carne traz. Porque uma vez que nós entendemos o nosso papel como espíritos encarnados, aliás, o nosso papel como espíritos eternos que somos, o bom e o ruim, ele acaba meio que dissipando com o tempo. Porque o que traz como bom e como ruim são as comodidades da carne, né? E falar de comodidades da carne, falar de encarnação, falar de um espírito encarnado, é falar de nós estarmos num planeta onde os convites a nadarmos de braçada nas facilidades são muito fortes dentro da gente. A gente pode falar que é muito difícil estar encarnado no planeta Terra. Se é tão difícil, por que nadamos tanto de braçada nas facilidades que Ele nos traz? Afinal, se não o fosse, qual real motivo teria uma doutrina, uma religião? Se não fosse, o porquê essa busca incessante que temos de descobrir os gatilhos espirituais que nos fazem, que nos traz a necessidade de estarmos, sim, encarnados. Vida, viver, eu acho que a melhor tradução que eu já escutei ou li, eu não lembro, sobre o que é viver, né? Viver é um acúmulo de experiências. Bacana, perfeito, sabe? Acúmulo de experiências, mas se pensarmos dessa forma, como disse há pouco no Corpo de Carne, é uma forma muito enxuta. Então a necessidade da encarnação
sabe, esse acúmulo de experiências é justamente nós termos uma visão um pouco mais ampla, visão essa que o Espiritismo nos traz. Uma visão um pouco mais ampla de encarnação, pós-encarnação. Uma visão um pouco mais ampla de nos mostrar que somos imortais. Isso é, o que fazemos, como meu pai fala às vezes, é perene. Agora, se isso assusta ou não, vai da consciência de cada um. Então, se a melhor tradução de vida é o acúmulo de experiências, o fato de estarmos encarnados, né, sobre o véu de esquecimento do que fizemos em encarnações passadas, traz esse convite maravilhoso que é evoluirmos com a influência do meio. E quando a gente fala de evoluir com a influência do meio, é evoluir com as diferenças. Diferenças essas que, por vezes, retorno um pouco atrás que eu falei dos nossos gatilhos, e são as diferenças que traz à tona os nossos gatilhos. A oportunidade bendita da encarnação é justamente o contrário do que a gente faz. Aliás, justamente o contrário do que o comodismo da carne nos traz, que é se acomodar, ao invés de evoluir com as diferenças. E quando eu falo de evoluir com as diferenças, me remete a um filme infantil chamado Procurando Nemo. Acho que quase todo mundo já assistiu. Quem já assistiu, assista, mas com um olhar mais espiritual. Onde um pai perde o filho para o mundo, onde esse pai ele vivia preso aos seus dogmas, aos seus medos, aos seus traumas. E para salvar o filho, ele teve que aprender com as diferenças. E foi justamente o aprendizado das diferenças que fez com que ele evoluísse, espiritualmente falando, e nessa evolução ele chegar até o filho dele. É um filme infantil. Por isso nós trazemos para nós, se tratando de encarnação, eu acho que, tenho quase certeza que toda encarnação é Deus nos colocando no mar, sabe? Onde nós temos a linda oportunidade de evoluir com a influência do meio. Ao invés de criticar, ao invés de se envenenar. E uma vez que nós aprendemos, sabe? Aprendemos não, uma vez que nós tomamos consciência de que somos espíritos, né? O nosso conhecimento ele se expande de uma forma muito fantástica, fantástica. Daí onde temos a oportunidade de escutar, como disse na prece do Celso, escutar a voz de Deus que está dentro de cada um de nós. É meio loucura pensar dessa forma, mas a voz de Deus se faz latente dentro de nós quando nós aprendemos a evoluir com as diferenças. Quando nós aprendemos a ter contato com a nossa consciência, esse grande pendrive que traz todas as nossas encarnações, isso é, traz todas as nossas condutas e etc., sabe? Onde estão ali escritas as leis morais. Vide o convite, principalmente dessa casa de estudos maravilhosas, o convite de nós estar sempre estudando, que uma vez que nós começamos a estudar, a gente passa a ter contato com a nossa consciência. E quando a gente passa a se aprofundar cada vez mais, a gente passa a escutar mais a voz de Deus que há latente dentro de cada um de nós. Isso é, escutando a voz de Deus que está dentro de cada um de nós, passamos a colocar limites, vamos colocar assim, nas nossas necessidades. Isso é, as nossas necessidades como espíritos encarnados, elas passam a mudar de figura. Vide a necessidade de uma encarnação. Porque uma encarnação, ela não é fácil. Principalmente para um espírito desencarnado. Para muitos, ou até para nós mesmos, o ato de encarnar dá tanto medo e é tão penoso quanto um ato de desencarnar. Nós morremos de medo de morrer. Morremos de medo.
mas muitos de nós teve muito medo para voltar para cá. Porque a gente sabia que não era fácil. Porque a gente sabia que para nós galgarmos algo melhor na espiritualidade, vai muito de acordo com o que a gente faz aqui. Eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Saber que as minhas condutas como um espírito encarnado é o que direciona o meu bem-estar ou não quando estiver desencarnado, sabe? Então, quando a gente passa a entender o porquê estamos encarnados, quando a gente passa a olhar a vida com olhos espirituais e por aí vai, sabe? As nossas necessidades mudam. Repetindo o que eu falei. A gente pergunta assim, mas como saber da minha real necessidade? Cá entre nós, a gente sabe. A gente sabe. No fundo do coração, todo mundo sabe a sua real necessidade. Sabe? A gente não pode também sair medindo, né? Às vezes eu sou até repetitivo em falar isso. A gente não pode sair medindo com a régua espiritual a vida de todo mundo com a nossa, porque cada um tem a sua necessidade espiritual. Mas como saber a minha? Simples, Cristo. Isso é, o amor, o melhor caminho. Ah, mas eu não consigo. Vamos imaginar que Cristo, o amor de Cristo, ele é um aplicativo que a gente precisa baixar. Porém, a gente tem tanto aplicativo aqui dentro que a gente precisa desinstalar. Só que esses aplicativos que há aqui dentro fazem com que a gente nade de braçada nas facilidades. Onde tais facilidades se torna em um tropeço na verdadeira vida. Então precisamos entender, ou precisamos se acostumar a ir desinstalando os tais aplicativos, para que esse aplicativo chamado Jesus, ou o amor de Cristo, que consome dados pra caramba, por sinal, seja instalado e a gente aprenda a lidar com esse, sabe? Cristo disse, né, ele reduziu os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Simples no falar, soa até bonito. Mas no praticar é bem complicado. Porque amar a si mesmo nem sempre é fácil. Hoje foi um amigo de faculdade lá na oficina e nós estávamos conversando. E justamente me veio na cabeça esse negócio de facilidade, de dor, de amor, etc. Resumindo, ele teve uma desilusão amorosa muito grande com uma pessoa, até por questões de religião, mas isso não vem ao caso. Isso magoou muito ele, muito. Detalhe, o cara ele é filho único, ele mora com a mãe que por hora está enferma e com o vô que acabou de perder a esposa, ele acabou de perder a avó, então mora os 3. E ele passou uma desilusão amorosa muito grande e ele falava sem parar, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é isso, porque ela é aquilo. Antes de eu começar a comprar a briga dele, eu falei, deixa eu escutar isso com olhos espirituais. E uma vez a Marta me deu um texto chamado Escutatória. Você acha que eu não li, né? Quase tudo eu não leio, mas esse eu li. Brincadeira. Escutatória. Pratiquei escutatória. E justamente para a gente poder ter um contexto geral da coisa. Ele falou, e eu comecei a reparar que tudo que ele julga que ela fez mal a ele, na verdade ela estava despertando nele um amor próprio. Um amor próprio ao ponto, sabe, dele escolher entre ele, a mãe e o avô, do que ela. E eu achei isso fantástico, cara. Só que eu fiquei quieto, eu fiquei na minha, deixei ele continuar falando. Aí ele falou que essa semana ele pegou lá banco de horas na empresa dele e ontem ele passou uma tarde pescando com a mãe, que é enferma, e com o vô. Passaram a tarde os 3 ali na beira da represa e que isso foi maravilhoso. Confesso a vocês que na época da faculdade, se ele tivesse me falado que ele iria pescar, eu jamais imaginaria ele. Então o que ele julgou como uma desilusão, o que ele julgou como um mal na vida dele,
Na verdade, foi Deus agindo na vida dele. Porque ele passou, né, amar ao próximo como a ele mesmo. Ele entendeu o que era amor próprio e intensificou o amor que ele tinha pela mãe e pelo avô. As nuances de uma encarnação, sabe, às vezes elas parecem ser bem complicadas pelo que a gente passa. Só que se a gente praticar não só a escutatória, como o texto que a Marta me deu diz, mas se a gente começar a dar um passo para trás e olhar num contorno geral, isso é, aprender com os próprios erros. Reconcilia-te com os teus adversários. Quem é o maior adversário que eu tenho numa encarnação? Sou eu. Então, a partir do momento que eu me reconcilio, o que é reconciliar? Eu aprender com os meus erros. Então, se eu olhar para trás, ao invés de reclamar o que eu estou passando agora, eu olho para trás. Eu já passei por coisa bem diferente. Eu ia falar por coisa bem pior, mas por coisa bem diferente. Lembra quando eu falei que a melhor tradução de vida é o acúmulo de experiências? Eu sou um acúmulo de experiências. Só que as que eu fizeram chegar aqui, as que me faz, sabe, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e aquelas que eu ainda posso fazer para que eu possa, lá na frente, ter um sabor melhor da vida ao invés de ficar reclamando. Uma vez, acho que foi no curso, ano passado, não lembro, vocês me recordam, que eu fiz a comparação da vida como um prato de comida, que a gente tem um certo prato de comida que a gente gosta muito, só que se a gente pegar tempero por tempero e enfiar na boca, fica indigesto, fica horrível. Porém, eles devidamente, né, na devida proporção, misturados, levando ao forno, etc., fica um prato maravilhoso. E por que a vida é diferente? E por que a encarnação é diferente? Vide a oportunidade de nós olharmos a vida com olhos, sabe, espirituais, a gente olhar mais lá adiante, praticar não só a escutatória, mas, repito, dar um passo para trás e ter uma visão mais ampla de tudo. Afinal, nos foi dito, logo temos uma biblioteca novinha, e lá está cheio de livro que nos prova por A mais B que a nossa verdadeira casa é do lado de lá. E que estar encarnado é uma linda oportunidade de arrumar a casa do lado de lá com ações, pensamentos aqui, agora. Cristo deixou tanta coisa, mas tanta coisa para a gente. Para vocês verem, há mais de 2000 anos a gente ainda tenta decodificar o que Cristo deixou. Cada um à sua maneira, cada religião com o seu olhar, mas uma coisa ela é universal. Repito o que o Careca fala, perene, que é o amor, sabe? Então, estar encarnado e poder trabalhar com as ferramentas que Deus nos deixou é olhar a vida por um outro prisma. Lembrando, vida, acúmulos de experiências, isso é, olhar o que eu já passei e olhar o que eu posso passar, o que eu posso fazer daqui em diante, isso é fantástico. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer o futuro. Ah, mas como eu vou saber das ferramentas que Cristo deixou? Tem várias. As mais afiadas estão nos nossos sentimentos. Basta saber como é que a gente usa, como eu uso os meus sentimentos, sabe? Como eu posso fazer isso de uma forma usual? Afinal, Cristo, o que Ele nos trouxe? Usar o amor, sabe? Pegar o amor, que por muito ainda é conto da carochinha, e colocar de uma forma usual na simplicidade das coisas, sabe? Se a nossa real meta é Deus, o amor é o caminho. Se a nossa real meta é Deus, não há melhor ferramenta do que a própria encarnação, onde temos a oportunidade, procurando Nemo, de evoluir com as diferenças,
onde evoluir com a influência do meio. Se o melhor caminho é Deus, a prece que os céus fez, a voz de Deus que está aqui dentro. Então o melhor caminho está onde? Está aqui. Está aqui. Ah, mas eu não escuto. É lógico que não escuta. Cheio de aplicativo que não usa instalado, desinstala. Baixa o aplicativo do amor. Baixa o aplicativo do bom dia, do eu te amo, do sei lá. Senta aí que eu fiz um café. Aquela comparação que Cristo fez do amor com a água, que quem tomar a água que ele der será uma fonte abundante. A gente é essa fonte. E estar encarnado é prova viva disso. Estar encarnado é o convite a trazer a consciência cristã. Até mesmo porque um bom pai deixa sempre a porta do arrependimento escancarada. E aí o tal ego? E o tal orgulho? E a tal terceirização de problemas? Isso eu falo com propriedade, porque eu faço muito isso, mas eu não faço tanto isso com coisas grandes. Não. Eu terceirizo o problema nas pequenas coisas do dia. Isso é perigoso, porque qualquer edifício, por maior que seja, esse salão é formado de pequenos tijolos. E a nossa vida é formada de pequenas experiências. Muitas delas nós terceirizamos. Quantas vezes eu não terceirizo no trânsito problemas que eu poderia ter evitado se eu usasse a voz do Cristo que repousa dentro de mim? Mas não. É muito mais cômodo eu terceirizar. No meu trabalho, na minha família, quantas vezes na minha família eu não terceirizei problemas? Sendo que quem vai ao centro toda semana sou eu. Quem bate no peito falando que sou espírita sou eu. Então tive lindas oportunidades encarnado de superar isso tudo. Tive lindas oportunidades de pegar o amor do Cristo e deixá-lo mais tangível, mas joguei fora por conta de um ego e de um orgulho desmedido. Um ego e um orgulho desmedido. Então a grande função da encarnação é justamente essa lapidação. É fazer com que pouco a pouco necessitamos de um corpo grosseiro de carne. Pouco a pouco deixar que o amor exale, principalmente nas pequenas atitudes, principalmente naqueles momentos que é comum a gente se irritar até em pensamento, a gente vê possibilidades maiores. Eu vou contar uma história aqui, mas vou contar em terceira pessoa, que senão ele vai ficar bravo comigo. Era uma vez 2 amigos que frequentavam o mesmo centro espírita, e esses amigos resolveram fazer a caminhada da fé. Aí um desses amigos falou assim: filho, você me leva, numa cidade, dá uns 1 hora de viagem? Aí eu falei lá, o filho dele falou: eu levo. Mas que hora? 4 horas da manhã. Levo. Gente, eu acho que era o dia mais frio do ano. Um frio. Tá, peguei esses 2 amigos, rodamos 1 hora de carro. Foi um papo muito gostoso, tal. Aí o filho dele deixou eles lá. A cidade era mais gelada do que a cidade de onde eles moravam. Voltando, uns 20 minutos de estrada, o celular toca. Aí quando o filho dele atende, era o pai dele falando assim: filho, você tem como voltar? Que a caminhada é amanhã. Num momento como esse, é muito comum a gente se irritar. Pelo sono, pelo frio, enfim, não teve problema nenhum. Por quê? Foi mais 1 hora que tivemos reunidos, mais 1 hora de papo. No outro dia, 4 horas da manhã, um pouco menos de frio, de pé de novo. E foi mais 1 hora que nós tivemos ali a oportunidade de estar juntos, conversando sobre variadas coisas. A gente teve a oportunidade de descobrir variadas coisas um do outro. E assim, a lei natural da vida, tá? Isso, eu estou falando
usando a métrica do Cristo do amor. A lei natural da vida é os pais da gente primeiro que a gente. Então, quando a gente entende a nossa real necessidade de encarnar, a gente entende a real necessidade de praticar o sumo do amor, sabe? Então, 1 hora a mais que você tem de converter uma situação, porque, vamos olhar o outro lado da moeda, poxa, eu fiz meu filho levantar cedo, eu vou fazer meu filho levantar cedo de novo. Se você tem a oportunidade de amenizar isso, relaxa. Não, vamos de novo. Não, e mudando o assunto e trazendo... Gente, isso é fantástico, fantástico. Então, quando a gente fala a necessidade da encarnação, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Eu não posso chegar aqui e mostrar uma receita de bolo milagrosa que vai fazer... Não, cada um tem a sua. Mas o caminho é um só, apesar de cada um ter a sua. O amor. Se eu posso praticá-lo na paciência, sabe, com o funcionário, na paciência com meu pai que faz a coisa... Enfim, desculpa, pai, eu não resisti. Na paciência que a gente tem, não importa. Porque a partir do momento que eu falo, eu tenho que ter paciência, poxa, se eu tenho que ter, tá errado. Tem alguma coisa faltando. Porque isso é uma coisa que a gente tem que normalizar, sabe? Praticar o sumo do amor, o silêncio, na distância, não dirigir, não... Passei um cafezinho ou até mesmo na feijoada de quarta que eu como com meu pai, que é a feijoada filosófica, que é 1 hora de filosofia. Não importa, não importa. Se Deus escancarou essa porta do arrependimento para que eu esteja aqui, nesse corpo grosseiro de carne, com um mundo de imperfeições, e nesse mundo de imperfeições, eu tenho pequenas oportunidades de pôr em prática aquilo que eu venho aqui aprender, não tem preço que pague. Espiritualmente falando, não tem preço que pague. Então olhamos a vida por um prisma diferente. Olhamos a vida daquela forma que ela não cessa. E que hoje eu sofro por ações inadequadas no passado, que as pequenas ações diárias e momentâneas que eu tenho possa fazer com que amanhã eu seja uma luz brilhante, uma luz guia, assim como Cristo é para mim, que eu possa ser para pequenas pessoas que eu cruzar, conhecendo ou não. Então fica aí o recado da noite e fica aí o convite de aproveitarmos mais os nossos dias como espíritos encarnados. Porque uma hora ou outra a gente volta para casa. E quando a gente voltar, a gente vai prestar conta da lição de casa. Se isso assusta ou não, vai de cada um. Então, que nós possamos aí continuar seguindo o caminho do amor, sempre. Beijo no coração de todos, gente. Muito obrigado e boa noite. Mais uma vez agradecendo aos nossos irmãos que aqui estão, que incessantemente trabalham, atuam a nosso favor, para que possamos sempre, aproveitando as oportunidades que nos surgem de carinho, caridade, de amor para com o próximo e principalmente para conosco mesmo. Agradecemos a presença de Jesus em nossas vidas, no cotidiano, ao dormir, que possamos, no nosso sono físico, ter melhor aproveitamento da nossa condição espiritual. Que possamos conhecer situações novas, que possamos ter o equilíbrio necessário e a responsabilidade de reconhecer as nossas tarefas, de reconhecer as nossas verdadeiras responsabilidades, para que possamos usufruir
muito próximo, uma vida melhor, em condições realmente favoráveis de servir sem ostentação. Obrigado, Jesus, por tudo que faz por nós e que possamos aprender a servir aos nossos companheiros. Que assim seja, com a graça de Deus.